com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todos renejaram, todas as adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos dos vossos azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra vai dizer que eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus aqui está dizendo também que as 5 virgens prudentes, elas levaram azeite consigo, ou seja, elas levaram azeite em reserva. Se caso chegasse a faltar, elas teriam ali para abastecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quais as virgens que entraram para o casamento, meus irmãos? As 5 virgens prudentes. Por que elas entraram no casamento, meus irmãos? Porque elas estavam preparadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus, meus irmãos, era muito clara. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer em Lucas 12:37: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará assentar na mesa, que chegando-se os servirá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, bendito é aquele, meus irmãos, quando Jesus Cristo voltar, ele ia encontrar servindo, ele ia encontrar glorificando o nome do Senhor. Quando ele ia encontrar, meus irmãos, você imagine Jesus voltando e você orando dentro do seu quarto, ajoelhado ali falando com o Senhor. Com certeza, meus irmãos, você vai morar na glória junto com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, bem-aventurado, meus irmãos, aqueles que quando Jesus voltar, ele ia encontrar servindo, adorando o nome, edificando o seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Tessalonicenses vai dizer: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nos deparamos com esse versículo, meus irmãos, nós podemos lembrar de muitas pessoas que estão lá fora. Quando a palavra de Deus está dizendo sejamos sóbrios, é para nós estarmos em vigilância, é para nós estarmos, meus irmãos, sóbrios. Muitas pessoas passam a noite bebendo, se alcoolizando. Muitas das vezes eu fico pensando, se Jesus voltar numa hora dessas, com certeza, meus irmãos, aquela pessoa não vai nem ver, quando ela se deparar, já vai ser tarde demais. Então, que nós possamos, meus irmãos, ser sóbrios, ser vigilantes, porque a verdadeira igreja que vai morar no céu é a igreja que anseia a volta de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o cavalo, meus irmãos, ele se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, voltando ao assunto de José, ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada com a vida, porque ele deveria olhar para trás ali, meus irmãos, e enxergar tudo que ele passou e aonde ele chegou e dar ali uma sentença para os seus irmãos. Mas de maneira alguma, meus irmãos, ele quis fazer algo contra eles, porque o que parecia estar dando tudo errado para José, na verdade, meus irmãos, estava dando tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Então, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer também, no livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 9, que está escrito: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia também vai dizer, meus irmãos, sobre a vida de Noé. Eu fico imaginando quando Noé recebeu essa autoridade do Senhor, quando ele recebeu essa mensagem do Senhor para ele estar construindo aquela arca. Quanto tempo, meus irmãos, Noé não passou construindo aquela arca, se preparando para o dia do dilúvio? Quantos dias, meus irmãos, Noé não passou ali angustiado, construindo aquela arca, muitas das vezes chamado de doido, muitas das vezes ali a sua família ajudando a construir aquela arca, porque a palavra de Deus não revela totalmente, mas ela vai nos referir, ela vai nos dizer, e muitos estudos também comprovam que a arca de Noé ela foi construída de 40 a 50 anos, ela durou esse período para ser construída. E eu fico pensando, meus irmãos, se fosse um de nós aqui, com certeza nós desistiria no segundo ano ou até no primeiro mês, porque aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem andou com Deus, porque ele recebeu apenas uma vez a voz do Senhor, e ele obedeceu e começou aquele trabalho. Então Noé, ele passou aquele período se preparando. Louvado seja o nome do Senhor. Na revista em que nós encerramos no domingo passado, tem um estudo também, um dos primeiros estudos, que fala do fogo de Noé também. A Bíblia vai dizer que o barulho das marteladas de Noé não podia encobrir o pecado das pessoas, porque o pecado naquela época era tão grande, meus irmãos, que o povo não estava nem aí para Noé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele homem persistiu, aquele homem aguentou, aquele homem suportou o processo, porque ele entendeu, assim como José também entendeu, que aquilo ali era um processo de preparação, porque Deus havia dizido que iria mandar um dilúvio sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que naquele tempo as pessoas casavam e davam-se em casamento, mas as pessoas pararam de chamar Noé de louco até o dia em que o dilúvio veio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, por mais que nós passamos por lutas, por mais que nós passamos por dificuldade muitas das vezes, nós temos que entender que o processo, ele vale a pena. O processo, meus irmãos, ele é dolorido. O processo, ele não dura para sempre, porque quem anda com Deus sempre tem novidades. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu recebi, meus irmãos, o convite para estar vindo aqui, trazer a palavra, passou um filme na minha cabeça, meus irmãos, porque nós pensamos quem éramos nós, há 5 anos, há 10 anos atrás. E Deus, ele faz coisas tremendas em nossas vidas. Durante esses últimos anos, meus irmãos, a minha oração que eu tenho feito para Deus é para Ele me dar unção, para Ele me dar santidade. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos dormir, meus irmãos, quando eu vou dormir, a minha oração é que, se Deus, eu falo assim: Jesus, se o Senhor voltar nessa noite, que o Senhor possa me levar junto com o Senhor, porque eu não quero ficar aqui, meus irmãos, na tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós temos que pedir, meus irmãos, nesses últimos tempos, é santidade, para que nós possamos subir para o céu. Nós devemos nos preparar todos os dias, nós devemos todos os dias buscar a santidade do Senhor, nós devemos todo dia estar em preparação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, no livro de Mateus, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 28, no versículo 20 é o último versículo. Jesus, ele fala que depois de ele ensinar muitas coisas aos seus discípulos,
ele diz uma certa palavra, ele diz: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, esses ensinamentos que Jesus passou para os seus discípulos, ele está ali em Mateus 24, Mateus 25, 26. Se você for ler, você vai ver que Jesus está ali dando assim as suas últimas parábolas, ele está dando os seus últimos sermões, mas ele fala, meus irmãos, no último versículo, iniciando o capítulo 28, ele diz: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 24, meus irmãos, Jesus ele vem dizendo o que iria acontecer e o que já está acontecendo. Em Mateus 24, meus irmãos, Jesus ele está dizendo sobre as aflições que eu e você iria passar nos tempos de hoje. Ele vai dizer também, meus irmãos, que com o passar dos anos, pela iniquidade ter se multiplicado, o amor de muitos iria esfriar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, de uns tempos para cá, você pode ver que a geração de hoje, os jovens de hoje, são totalmente diferentes. Então, infelizmente, nossos filhos eles vão crescer numa geração totalmente diferente, mas é aí, meus irmãos, que nós temos que vigiar. É aí, meus irmãos, que nós temos que marchar e preparar, não só nós, mas nós temos que preparar o nosso filho para o dia de amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje em dia, meus irmãos, eu sei que para quem não tem filho é uma coisa, mas para quem tem filho, meus irmãos, há uma preocupação muito grande em nossos corações sobre o que irá acontecer e o que as pessoas vão ensinar para eles. Louvado seja o nome do Senhor, porque todos sabem que até os ensinamentos das escolas não é a mesma coisa. As pessoas ensinam coisas que não é da vontade de Deus, as pessoas ensinam coisas, que não agradam os olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que nos preparar, nós que somos crentes, nós somos um povo diferente. Nós temos que ensinar o nosso filho a orar, nós temos que ensinar os nossos filhos a ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome. Assim como nós, meus irmãos, precisamos de alimento espiritual, assim também os nossos filhos. Os nossos filhos também precisam do preparo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o rei Salomão ele escreve esse versículo ele abre porta para muitas das coisas. Ele diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas o Senhor é que vem a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, nós temos que estar em constante preparação, nós temos que estar em constante oração, porque é um momento de nós buscarmos renovo, é um momento de nós buscarmos renovação espiritual, é um tempo, meus irmãos, de nós buscarmos Deus em oração. Nós estamos em uma campanha ali de 7 quinta-feiras, que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que falhou a memória aqui, louvado seja o nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que estar em constante oração. Durante esses últimos cultos, meus irmãos, Deus ele vem falando que a oração está pouca. Por mais que a gente ore, mas está pouco, meus irmãos. E todos sabem que quando nós buscamos o Senhor em oração, nós renovamos a nossa alma, nós renovamos meus irmãos espiritualmente. E é muito bom, meus irmãos, nós estarmos juntos. Tem muitas pessoas, igual o pastor fala, que no culto de terça-feira está muito poucas pessoas, mas é como o irmão Gilberto falou, o culto de terça-feira é um culto muito bom, porque é um culto que você aprende muito, e é um culto onde você vê a sabedoria que Deus entregou na mão do nosso pastor. Então eu sou uma pessoa que me inspiro muito no nosso pastor, porque ele começa a falar versículo por versículo aqui, ele começa a ensinar, e é como o Gilberto falou, perde quem o vende, irmão. Perde quem o vende, porque ouvir a palavra de Deus é muito
em Romanos 10, 17, que a fé ela vem pelo ouvir, mas o ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus todos os dias, nós temos que praticar, não só ouvir, não só praticar a leitura, mas nós temos que viver a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é muito bom estar em preparação. Louvado seja Deus. Em Mateus 24, 42, 42 e 43. Aleluia. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, meus irmãos, são vários versículos que Jesus ele deixa ali em Mateus, falando a respeito da preparação, falando a respeito da vigilância, falando a respeito do dia da volta de Cristo, do dia da volta do nosso Senhor Deus. Então, meus irmãos, nós temos, diante dessas palavras, nós temos que andar em constante oração, em saber que o Senhor está conosco, em saber que Ele está preparando nós para o dia de amanhã, não só para o dia de amanhã, meus irmãos, mas para todas as batalhas das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o cavalo se